passeio! Gol da Alemanha! É tetra! É tetra! É tetra! Esses negros maravilhosos. Receba os aplausos do torcedor rival. É do coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, Tafarel! Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! São Paulo! Olá a todos, mais um Comentando Gadebol aqui. Dessa vez não vou falar sobre jogo, sobre alguma competição, assim, rodadas, coisas. Não. Dessa vez irei falar sobre uma daquelas imaginações, aquelas coisas que eu imagino ocorrendo no futebol, alguma situação, sabe? Aquele what if, né, vamos dizer assim. E se? E esse se aqui que eu fiz, imaginando, eu fiz um e se, imaginando se nos países europeus, né, nos principais, né, nas 5 principais ligas, mais a Argentina, se nesses locais existisse campeonato estadual, né, campeonato estadual ou algo semelhante. Até porque aqui de países que poderiam ter estaduais, né, seriam a Alemanha e a Argentina, né, porque ambos países são federações, igual o Brasil. Já os outros países aqui, Espanha, Itália, Inglaterra, França, eles não são federações, né, são unitários. A Inglaterra, do caso, não é bem um país, né, a Inglaterra faz parte do Reino Unido. Então, tipo, basicamente eu peguei o que ele, assim, a região, alguma coisa assim de nomes que eles colocam pra imaginar como seria um estadual ou algo do tipo. Vamos começar aqui com a Espanha, né? A Espanha que possui as comunidades autônomas. A Espanha ela possui não sei quantas comunidades autônomas aqui. Tô com preguiça agora de ver aqui quantos que tem. Mas 2 cidades autônomas, né? Ela tem comunidades autônomas e 2 cidades autônomas. Essas 2 cidades autônomas, no caso, seriam 2 cidades espanholas que se localizam no continente africano. Tanto é que vocês irão perceber mais ou menos pela posição dos times aqui, né? Dessas cidades autônomas, né? Enfim. A minha pesquisa aqui, da Espanha. Eu encontrei times da primeira divisão, obviamente, até a 6ª divisão espanhola. Pra vocês verem a pesquisa que eu fiz, né? Enfim, vamos lá. A Espanha teria campeonato em La Rioja, né? A Rioja. Que teria o Calahorra, o SD Logroñés, o UD Logroñés. Eu fui ver se esse SD e esse UD eram o mesmo time, não são? O Alfaro, o Amedo, o Racing Rioja, o River Ebro, o Casa La Reina, La Causada e o Iague. Eu acho que é Iague ou Iague, não sei. Enfim, para vocês terem noção de como é o campeonato, esses 3 primeiros times que eu citei são da 3ª divisão. Deixa eu só ver aqui para ter certeza, mas ó, 3ª divisão. Aí temos 3 times da 4ª divisão e 4 da 5ª divisão.
Ou seja, seria um campeonato estadual, tipo, por exemplo, imaginar um campeonato estadual do Mato Grosso, vamos pensar assim. E aí, indo para a para a Andaluzia, né? Andaluzia ou Andalúcia, né? Esse aqui é mais interessante, porque são times de 3 divisões aqui, né? Das 3 primeiras divisões. Teremos o Almeria, o Cádiz, Real Betis, Sevilha, como times da primeira divisão. O Granada e o Málaga, como times da segunda divisão. O Algeciras, o Córdoba, o Linense e o Linares, da terceira divisão. Então, esse aqui já é um campeonato mais fortinho, né, cara? Campeonato da Andaluzia, né? E lembram das cidades autônomas que eu falei? Lá que tinham as cidades autônomas da Espanha, essas coisas? Então, se eu não fosse fazer um estadual próprio das cidades, os times desses lugares poderiam ser incorporados a esse estadual aí. Enfim, esse aqui será um campeonato mais fortinho. Todos nós sabemos que o grande domínio nesse campeonato estadual seria de Betis e Sevilha, né? Seria basicamente o clássico de Sevilha, né? Os times de Sevilha, Derby de Sevilha. Eu não sei como que é o nome do clássico agora. Mas enfim, seriam os dois brigando para ver quem seria o maior campeão. O Málaga, quando estava nos seus bons tempos, teria conquistado um título ou outro, enfim. Seria isso. Vamos para o campeonato de Aragão. De Renato Aragão, né? O Renato Aragão lá, o Didi. Nossa, nada a ver. Teríamos Huesca e Zaragoza como times da segunda divisão. Breia, Tarazona, Utebo, Teruel, Ebro como times da quarta divisão. Ou seja, foi da segunda para a quarta. Atlético Monzon, Almudevar e Calamocha como times da quinta divisão. Ó, cara, desses times aí só conheço o Huesca e o Zaragoza, né? Então, eu acho que o Zaragoza provavelmente seria a maior força do campeonato, né? Ele dominaria o campeonato, eu acho. Enfim. Aí o campeonato das Astúrias. Astúrias. Teremos 2 times da segunda divisão, o Sporting Gijón e o Oviedo. 3 times da quarta divisão, o Avilés Industrial, Langreo, Marino Luanco. E 5 times da quinta divisão, Llanera, Titânico, Condal, Valdesoto e Covadonga. Cara, o Sporting Gijón eu acho que seria o time que dominaria aqui. Não tem muito o que comentar, cara. Não tem muito o que comentar, né? Aí teremos o campeonato da Cantábria, né? Da Cantábria. Teremos o Racing Santander da segunda divisão. O Laredo e o Gimnástica Torrelavega da quarta divisão. E o resto do campeonato seria composto de times da quinta divisão espanhola. O Gama, Gama lá de Brasília. O Guarnizo, Siete Villas, Vimenor, Revidia, Textil Escudo e Atlético Alberícia. Olha, esse campeonato aqui o Racing de Santander iria dominar, simples. O Racing de Santander parece ser um time mais tradicionalzinho na Espanha até, eu acho. Só que tá jogando segunda divisão, né? Mas enfim, o Racing Santander dominaria essa porra. Seria tipo um domínio absurdo. Teremos o campeonato de Castela Mancha, né? Que teremos o Albacete da segunda divisão, o Talavera da terceira, o Guadalajara e o Socuellamos da quarta divisão e Quintanar del Rey, Villarrobledo, Calvo Sotelo, Toledo, Marchamalo e Villarrubia da quinta divisão. O Albacete eu já ouvi falar no nome dele, então provavelmente ele dominaria essa porra. Não tem muito a comentar, né, cara?
esse campeonato. Não tem, pô. É tipo comentar campeonato no Acre. Ah, tudo bem que no Acre eu sei que tem um time chamado Rio Branco, né? Mas só. Enfim. Próximo campeonato aqui, campeonato de Castela e Leão. Tem que fazer o rugido, né, amigos? Teríamos como time da primeira divisão o Valladolid, o time do Ronaldo, né? É o Cruzeiro Espanhol, vamos falar assim. Cruzeiro Espanhol, né? Já que o Ronaldo é o dono. Então vamos falar que é o Cruzeiro Espanhol que joga de roxo. Teremos na segunda divisão, Burgos, Mirandés e Ponferradina. Da terceira divisão teremos o Cultural Leonesa, Unionistas e Numância. E da quarta divisão, o Guijuelo, o Cristo Atlético e o Zamora. Cristo Atlético é baseado, cara. Cristo Atlético é baseado, esse time é baseado. Seria meu time do que eu torceria no campeonato do Castelo e Leão. Mas eu acho que tá bem óbvio, né? Que o time do Ronaldo dominaria essa porra, né? Eu acho que tá bem óbvio. E agora vamos para um dos campeonatos estaduais mais esperados aqui, por motivos óbvios, né? Porque é um dos que envolve time famoso, né? Que é o Campeonato Estadual da Catalunha. Que teria Barcelona, Espanhol e Girona da primeira divisão, Cornellà, Sabadell e Gimnàstic da terceira, Baladona, Prat, Lleida Esportiu e Manresa da quarta divisão. Olha, vamos ser bem sinceros, cara. O Barcelona teria um domínio fudido nessa porra. Cara, eu acho que o Barcelona teria tipo uns 13 anos sendo campeão dessa merda. Eu não duvidaria nada do Barcelona botando o time B pra jogar isso aqui. Ah, esqueci de fazer uma observação aqui. Sobre quando eu fiz a lista. Eu não coloquei time B das equipes. Eu não coloquei. Né? Porque é time B, né? Por exemplo, o campeonato da Catalunha aqui podia acabar tendo, sei lá, o Barcelona e o Barcelona B. Só que não tem lógica isso, né? Então, tipo, só coloquei o time principal. E aqui tá bem claro, né? Barcelona dominaria essa porra, cara. Espanhol seria, tipo, segunda força, tipo... Seria, tipo... Como que seria a distribuição de títulos? Vamos pensar mais ou menos, tipo, a Alemanha. O Bayern com uns 30 e poucos títulos. E o segundo maior campeão da Alemanha, que é o Nuremberg, com 9 títulos. Pense mais ou menos nessa ideia de distribuição do campeonato da Catalunha. O Barcelona seria o Bayern e o Espanhol seria o Nuremberg. Pense nessa lógica. E agora vamos para o campeonato de Celta. Celta com U. Né? Essa é a tal... Essa é uma das cidades autônomas que comentei, né? Pois bem, por ser uma cidade autônoma, uma cidadezinha que fica lá na África, é um tanto quanto complicado você achar times, né? E assim, eu achei um time na terceira divisão, o Celta, e o resto dos times só fui encontrar na sexta divisão. E não deu para completar o quórum aqui de 10 times, né? Eu decidi para cada estadual colocar 10 times. Aqui eu não consegui colocar 10 times, faltaram 2, né? Além do Celta, tivemos da sexta divisão Atlético Ciudad de Celta, Betis de Radu, Celta 6 de Junho, Polídias Celta, Hilal Deportivo Celta, Sporting de Celta, Tércio Duque de Alba. Então, esse seria o campeonato de Celta, né? Cara, esse realmente seria equivalente a tipo o campeonato no Acre, campeonato no Amapá. Isso seria bem equivalente mesmo, cara. Pouquíssimos times e tudo time semi-amador, cara. Seria mais ou menos isso. Agora o campeonato talvez mais forte.
Cara, analisando aqui, a Espanha não tem, tipo, aquele campeonato o mais forte, sabe? E a maior parte dos campeonatos é o quê? Um, dois times, cara. Então, tipo, não tem, tipo, um estadual equilibrado aqui, né? Tão equilibrado sim, né? Mas, enfim. O campeonato da Comunidade de Madrid. Que teria o Getafe, Atlético de Madrid, Raio Vallecano e Real Madrid como times da primeira divisão, Leganés da segunda divisão, o Alcorcón, não sei se é Alcorcón ou Alcorón, não sei. Fuenlabrada, Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, né, os times da terceira divisão, e o União Adaria da quarta divisão. Ó, esse campeonato seria domínio total do Real Madrid, né? Assim, o maior campeão seria o Real Madrid. Mas eu creio que não tendo um Barcelona, talvez o Atlético conseguisse ganhar alguma coisa ou outra a mais, né? Claro que nos tempos mais passados, sei lá, 2000 até 2000 e alguma bosta, 2011, não sei o que, o Real Madrid provavelmente dominaria o campeonato, né? Mas o Atlético de Madrid, eu acho que desde que Simeone chegou, faturaria alguns, cara. Faturaria alguns e, enfim. Seria tipo a diferença, assim. Ah, dá pra você pensar numa diferença de campeonato estadual normal, sabe? Que, tipo, geralmente o maior campeão tem 30 e poucos títulos, o segundo maior campeão uns 20 e poucos, enfim. Dá pra pensar numa diferença assim. E aqui eu não consigo pensar em outro time ganhando, sabe? Talvez Getafe em algum momento. Talvez Raio Vallecano. Sei lá, caísse um raio, fizesse o time vencer, enfim. Mas não dá pra imaginar muito um cenário fora de Real e Atlético, né? Agora, como campeonato da Comunidade Valenciana. Teremos Elche, Valência e Vídea-Real da primeira divisão. Levante da segunda divisão. Alcoiano, Intercity, sim, tem um time chamado Intercity. Castellón, Aldense, Lanúcia da terceira divisão e o Hércules. É o Hércules de Alicante esse aqui, cara? Deixa eu pesquisar para ter certeza, cara, se é o Hércules de Alicante. Se for o Hércules de Alicante, se for o Hércules de Alicante, é o time que eu tô achando que é. Eu só preciso ter certeza. Agora eu não sei se é o Hércules de Alicante, mas deve ser, cara. Sim, é o Hércules de Alicante. Pô, até pouco tempo atrás esse time jogava segunda divisão, cara. Agora tá na quarta. Enfim. Né? Seriam esses os times, né? Então, esse campeonato aqui seria domínio do Valência, né? Valência que por muitos é visto como a quarta força, quarto maior time da Espanha, né? Enfim. Assim, os três maiores a gente sabe. Quem que seria o quarto? Valência, Sevilla, Atlético Bilbao, enfim. Para alguns vai ser o Valência. Eu acho que é bem óbvio que o Valência dominaria esse campeonato. Mas nos últimos anos o Vídea-Real tem feito boas campanhas. E tem que se lembrar também que o Vídea-Real já foi finalista de Champions League uma vez. Antes dessa última temporada, né? Nessa última temporada voltaram à semifinal. Mas o Vídea-Real já tinha chegado numa semifinal antes. Foi em 2006, né? 2006 que eles chegaram na semifinal e perderam pro Arsenal, né? Então, eu creio assim, Valência seria a grande força, Vídea-Real seria a grande potência nos últimos anos. E tem também o Levante, né? O rival do Valência. Alguma coisinha ele ganharia. Ok. Vamos agora para Extremadura. Teremos Badajoz e Mérida da terceira divisão, Cacerenho, Diocesano, Coria, Dom Benito, Montijo, Villanuevense da quarta, La Estrella e Lerenense da quinta divisão.
Não tem muito o que comentar, né, cara? Não tem muito o que comentar sobre isso. Campeonato da Galiza, ou da Galícia, né? Dos galegos, enfim. Teremos o Celta de Vigo como time da primeira divisão, Lugo da segunda divisão, Deportivo La Coruña, Racing Ferrol e Pontevedra da terceira, Bergantinhos, Polvorim, Arenteiro, Ourense, Compostela da quarta divisão. Esse campeonato aqui seria mais uma disputa entre o Celta e o Deportivo La Coruña, né? Apesar do Deportivo La Coruña atualmente estar na terceira divisão, né? Por muito tempo foi um time muito forte, o Deportivo La Coruña. Foi o Deportivo La Coruña que já foi semifinalista de Champions, né? Inclusive eliminando o Milan, socando 4-0 na volta. Eu acho que foi o Deportivo La Coruña que fez isso. Enfim, a disputa seria entre Celta de Vigo e Deportivo La Coruña. E por conta dos maus tempos do Deportivo La Coruña, provavelmente o Celta estaria dominando o campeonato nesses últimos anos. Agora, Campeonato das Ilhas Baleares. Teremos como representante da primeira divisão o Mallorca ou Mallorca. É que dois L's geralmente é som de J, né? Mas não sei fazer bem o som aqui. Segunda divisão, o Ibiza. Terceira divisão, o Atlético Baleares. Quarta divisão, Ibiza Islas Pitiusas. Aqui agora, esse Ibiza começa a ser quarta divisão, né? O Formentera e o Penha Deportiva, né? Quarta divisão. Quinta divisão, Mercadal, PE Sant-Jordi, Plates de Calviá, Santani. Enfim, eu acho que uma Mallorca seria tipo a grande potência aqui. Não, sei lá, cara. E Campeonato das Ilhas Canárias. Teremos Las Palmas e Tenerife como representantes da segunda divisão, Atlético Pazo da quarta divisão e o resto aqui é tudo time da quinta divisão. União Surriaiza, Gran Tarajal, Vidia de Santa Brígida, Santa Úrsula, Mensageiro, Panaderia Pulido e Tamaracete, sei lá. Tamaracete, enfim. Esse campeonato das Ilhas Canárias eu creio que seria dominado pelo Las Palmas e pelo Tenerife, cara. Não dá pra imaginar algo fora desse cenário, né? Agora, segunda cidade autônoma que aparecer, Melilla, né? Outra que poderia acabar tendo os times jogando o campeonato da Andaluzia, né? Porque é próximo e também você vendo... Quanto mais vai diminuindo as divisões, mais regionais os campeonatos ficam. Aí geralmente você vai ver, tipo, por exemplo, time de Melilla ou de Celta jogando o campeonato da Andaluzia, né? Jogando o regionalzão lá com os caras da Andaluzia, enfim. Mas vamos lá. Temos o Melilla da Melilla, né? 2 L's aqui, que joga a quarta divisão. E aí o resto é time de sexta divisão. Huracan Melilla, Gimnástico Melilla, Melilla CD, River Melilla, Intergym Melilla, né? Ou seja, 6 times aqui no total. Ou seja, não completou o quórum de 10 times aqui, né? Até porque é uma cidade autônoma, né? Não é uma comunidade autônoma, né? Ou seja, um território bem pequeno. Vamos para Navarra. Temos Osasuna, Mutivera, Sirboneiro, Izarra, San Juan, Tudelano da quarta divisão. Lagunac, Ascoyen, Betionac, Cantolagua da quinta divisão. Se o Osasuna aqui for o Osasuna mesmo, né? O Osasuna que a gente sabe, que a gente conhece, ele provavelmente dominaria, né? Mas eu não sei se é o Osasuna, né?
Osasuna. Clube Atlético Osasuna. É esse aqui que eu conheço, né, cara? Esse time de... Ó, é o time até que com... Deixa eu ver o... Ah, o time joga no El Sadar, cara. O El Sadar é... O El Sadar tem alguma... É o Osasuna que reformou o estádio? Como que é? É, o Osasuna reformou o estádio. Agora tá um pouco... Eu acho que eu devo ter errado alguma coisa aqui, amigos. Que o Osasuna reformou o estádio. Eles estão com um estádio bem bom. Cara, eu errei aqui nas cores. Eu botei o Osasuna como time de quarta divisão, cara. Perdão pelo vacilo aí, pessoal. O Osasuna não é time de quarta divisão, não. Ele é time de primeira divisão. Aí, ó. O Mutivera, Cirboneiro, Izarra, San Juan, Tudelano são da quarta. Lagunac, Ascoen, Betionac, Cantão Lágua são da quinta. O Osasuna é da primeira divisão, pessoal. Perdão pelo vacilo aqui que eu cometi aqui no negócio. Então o Osasuna dominaria essa porra. Não tem mais o que falar, né, pô? É um time da primeira divisão. E o resto é tudo o quê? Quarta, quinta divisão, cara? Pô, se o Osasuna eu jogaria isso... Mandaria o time B jogar campeonato, cara. Não tem o que fazer, pô. Você vai mandar o time principal para enfrentar um monte de saco de pancada? Não, né? Agora, Campeonato do País Vasco da Gama. Não, é País Basco. Eu falei País Vasco porque em espanhol é País Vasco. Olha só que interessante, né? Enfim, temos da primeira divisão Atlético Bilbao e Real Sociedad. Segunda divisão Eibar Alavés. Terceira divisão Amorebieta Real Unión. Quarta divisão Beasain, Guernica, Arenas, Sestão River. Pois bem, do País Basco aqui, domínio seria dividido, né, entre Atlético Bilbao e Real Sociedad, né? Eu creio que ambos brigariam pela hegemonia da região, né? Eles brigariam pela hegemonia da região, enfim. O Alavés talvez ganhasse alguma coisa ou outra, mas os títulos ficariam divididos entre o Bilbao e a Real Sociedad. Não tem jeito, né? Enfim. E para encerrar a Espanha aqui, e eu acho que eu vou fazer isso aqui em episódios separados, porque são 5 e esse aqui da Espanha já deu 26 minutos, cara. Puta que pariu. Então, cada um aqui eu vou gravar um podcast aqui para cada um, né? Enfim. Região de Múrcia. Teremos o Cartagena da segunda divisão, Múrcia da terceira, o CAM Múrcia, Mar Menor e Eclano da quarta divisão, Atlético Pupilenho, Racing Múrcia, Lorca Deportiva, Ciudad de Múrcia, é o Palmar da quinta divisão. Ou seja, não faço ideia de como será esse campeonato aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a lista de campeonatos estaduais que eu imaginaria para a Espanha, né? Se a Espanha tivesse campeonato estadual, seria mais ou menos dessa forma. Pois bem, não tivemos muitos campeonatos surpreendentes, né? Talvez com puta equilíbrio, essas coisas. Geralmente temos assim um campeonato com o quê? Uns 2 times interessantes, né? Alguns, tipo, umas 2 forças, talvez 3, mas assim, não tem aquele gostinho, puta que pariu, vários times foda junto, brigando, se matando. Não teria muito isso, né? Mas enfim, então, pessoal, é isso aí. Falou, Zé.